Glória a Deus, mais uma aula para glorificar o nome do Senhor, mais uma sexta de ensino. Hoje vamos avançar em batalha espiritual. Glória a Deus, vamos orar. Lembrando que a nossa aula ficará gravada no nosso canal do YouTube. Se inscreve no canal para você sempre ter notificação daquilo que vai vir de novo, daquilo que vai chegar de novo para você, em nome de Jesus. Curte o vídeo, compartilha com pessoas, para que pessoas possam ser alcançadas através da palavra. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por mais uma sexta de ensino, de poder. Abrimos o nosso coração confessando os nossos pecados, entregando ao Senhor a nossa vida, o nosso coração. Começamos, Senhor, esta aula confessando a necessidade de que temos de ter, ó Pai, um encontro contigo, de sermos tocados e purificados pelo Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos tocar de forma poderosa, Senhor, através da sua palavra, quebrando, Pai, toda influência, quebrando toda seta, todo levante, quebrando toda barreira espiritual maligna contra a nossa vida, que nós sejamos tocados, ministrados pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você que tem a apostila, página 4, vamos aprender hoje sobre portões, e portais espirituais. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre portas. O que são as portas espirituais? A Bíblia, ela fala muito de portas espirituais. Existem N passagens que falam sobre as portas, mas nós precisamos conhecer, identificar e discernir quais são as portas que existem na nossa vida espiritual. Porque talvez você está pedindo para Deus abrir uma porta na sua vida e, na verdade, essa porta já está aberta. Ou talvez essa porta ela tenha sido invadida por inimigos que têm que sair da sua vida. Então, a gente tem que carregar o que? O discernimento, o conhecimento, para que a gente venha identificar as portas da nossa vida que precisam ser abertas, fechadas e o que está acontecendo. Eu deixei um vídeo no meu Reels do Instagram sobre alguns sinais de batalha espiritual. Seria muito interessante você ver, identificar aquilo, porque toda batalha dá sinais. Tudo que acontece no mundo espiritual, ele emite sinais. Deus sempre vai mandar sinais, Deus sempre vai falar por sinais, Deus sempre vai manifestar os sinais. Por isso, nós não podemos ignorar os símbolos, os sinais, aquilo que acontece. Quais são alguns sinais de batalha espiritual que eu estou enfrentando? Será que isso é uma batalha espiritual? Observa o que você tem passado. Está tendo muito pesadelo? Tendo muita insônia? Sente cheiro de cigarro? Sente cheiro de flor de velório? Sente cheiro de bebida? Que mais? Ouve vozes, isso é sinal de batalha espiritual. Dores de cabeça constante que não passa com nada, nem com nenhuma medicação, né? Isso tudo é indício de batalha espiritual. Manchas roxas pelo corpo, tá? Às vezes, do nada, você olha, você tem uma mancha roxa, um hematoma. O que é esse hematoma? Sinal de batalha espiritual. Teu corpo está sentindo aquilo que espiritualmente você está passando. Sempre nos dados sinais. Nós que não sabemos ler esses sinais ou observar. Então, hoje, para começar a falar desses sinais, eu quero falar com você sobre as portas. A Bíblia menciona inúmeras passagens sobre portas, portões e portais, mas numa guerra espiritual, a gente tem que entender a diferença de cada um para dar resposta conforme vira o ataque, tá? Hoje nós vamos começar falando das portas. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 9. João 10, 9.
João 10:9 diz assim: Eu sou a porta. Isso é Jesus falando, tá? Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, o que que é uma porta espiritual? Quando a gente fala de batalha espiritual, a porta ela é relacionada à pessoa como indivíduo. Pessoas são como portas. Jesus é a porta. O maior exemplo de porta na Bíblia que nós temos é Jesus. E ele mesmo fala: Eu sou a porta. Tá? Pessoas são como portas, o indivíduo. Então, todas as vezes que em batalha espiritual estamos tratando desse assunto, falando de portas, ou que você lê na Bíblia sobre portas, é o mesmo significado, é a mesma simbologia de pessoas como indivíduo, né? Vou citar um exemplo. Eu sou uma porta, a Thaís é outra porta, a Roberta é outra, e assim sucessivamente. E dentro de nós tem o quê? Portais, porque cada porta ela tem o seu portal, tá? Nós, como pessoas, como indivíduos, nós temos 5 portais de entrada, que são os nossos 5 sentidos. Por onde que o mal entra na nossa vida? Por 5 entradas. Algumas pessoas falam que são 9, algumas pessoas falam que são 7, mas eu me convenço pelos 5, que são os mais básicos, daqueles que eu e você pode controlar. Eu e você controlando 5, a gente fecha os outros que possam existir. Por quê? 5 entradas na nossa vida estão relacionadas aos 5 sentidos. E tudo que está relacionado aos 5 sentidos, eu e você tem controle. Então, quando eu falo desses portais que existem em nós como porta, eu falo de coisas que eu e você pode sim guerrear e vencer no mundo espiritual. Porém, querido, acredito eu, tá? Até por experiência, que são os portais mais difíceis de encarar. Os portais mais difíceis de encarar são os nossos portais, que são os 5 sentidos. Então, nós recapitulando, nós como pessoas somos portas que carregamos 5 portais, que são os 5 sentidos. Qual? Audição, visão, tato, olfato e paladar. Então, nesses 5 sentidos da nossa vida, que nós possuímos, que são considerados como portais espirituais, o diabo pode entrar e fazer morada, e fazer um estrago na nossa vida. As pessoas falam assim, ah, é uma brecha. Não é brecha, é um portal. Falamos errado. Como que o diabo entra? Não é por brecha, é por portal. Qual que é o portal que ele pode entrar na sua vida? Pela sua audição, por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê, por aquilo que você toca, por aquilo que você cheira e por aquilo que você come, tá? Então vamos falar do primeiro. O primeiro portal que nós, como portas, carregamos. Audição contaminada. Abre lá em Mateus 13, versículo 9. Mateus 13, versículo 9. Buenas noites para todos que chegaram. Eu vou pedir para vocês, eu sei que a nossa aula é bem dinâmica, nós vamos entrar em assuntos muito polêmicos. Se você tiver dúvida, pode perguntar, mas se for possível, resume a pergunta, às vezes pergunta no final. Para quê? Porque a gente vai falar muita coisa hoje, meu povo. Muita coisa mesmo, tá? Mateus 13, 9. Vamos lá. Vou abrir uma pergunta aqui. Queridos, vocês
concordam. Se você discordar, também pode falar. Que o diabo ele pode entrar pelos teus ouvidos, ouvidos naturais, ouvido. Dependendo daquilo que você ouve, pode ser uma abertura para demônios? Sim ou não? Quem acha Sim. que sim? Já mandaram sim. Também acredito que sim. Eu também acredito que sim. Tem alguém que discorda? Eu acredito que sim também. Sim. Eu também acredito que sim. Eu acho que todo mundo concorda, né? Por que que o nosso ouvido é tão importante? Porque o ouvido é a porta por onde vem o entendimento. Como que a gente vai ter conhecimento? Não é pelo que você lê, não é pelo que você sabe. O teu conhecimento, ele vem daquilo que você ouve. Todo entendimento passa pela audição. Então, os nossos ouvidos é a porta do nosso entendimento. Tudo que você sabe porque ouviu. Embora a leitura seja com os olhos, a nossa visão ela tem uma captação junto com o nosso ouvido, porque às vezes nós lemos falando. Então, nós memorizamos não o que nós vemos com os olhos, memorizamos aquilo que falamos que estamos lendo. Então, o som, o poder do som, a frequência do som, ele tem um impacto no nosso entendimento. Eu vou anotar algo aqui para mim não esquecer, porque essa semana eu vou mandar bastante vídeo para vocês sobre frequências, que eu salvei para mim mandar neste tempo para vocês, tá? Então, Mateus 13:9 diz assim, ó. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas todo mundo tem ouvido? Tem. Mas é todo mundo que consegue ouvir? Não. Porque quando Jesus fala, esse ouvir é um sentido espiritual, tá? Romanos 10:17. Famoso esse versículo que eu amo. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, só que o ouvir a palavra de Deus. João 10:27. Vamos lá. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. A ovelha não vê, a ovelha ouve. A ovelha ouve e conhece e segue. Então, a audição é a porta por onde vem o nosso entendimento. Uma audição contaminada coloca em risco, querido, todo o propósito que Deus tem na tua vida. Prova isso para mim na Bíblia, pastora. Provo. Vamos lá em Gênesis. Eva, a abençoada. Por onde essa mulher começou pecando? Não foi desejando, não foi comendo. Ela começa dando liberdade para o pecado, legalidade para o pecado, ouvindo uma voz errada. Porque tudo que ela fez porque ela ouviu. Quando que ela começou a desejar o fruto? Depois que ela ouviu. Ah, se você comer, você vai ser como Deus. Quando que ela começou a, a ter intenção de pegar o fruto? Quando ela começou a dar ouvido para a voz da serpente. O que ela ouviu no Éden contaminou o entendimento dela a ponto de levar ela a uma ação diferente. Porque estava contaminado. O pecado de Eva não foi apenas comer, mas foi não ouvir o que Deus mandou. Por quê? Ela ignorou tudo que ela ouviu da parte de Deus, embora não foi o próprio Deus que falou com Eva, foi Adão, tá?
Mas Adão como pastor, vamos enxergar Eva como a igreja. E Adão como pastor. Adão como pastor, tudo que ele pregou para ela foi em vão. Porque ela não quis ouvir a palavra que ele estava pregando, que era a palavra de Deus, e ouviu o diabo. Assim acontece hoje, queridos. As pessoas pregam, as pessoas falam, ministram, as pessoas não querem ouvir, porque elas ignoram o mandamento de Deus e elas dão vontade para quê? Por aquilo que o diabo apresenta para ela, para os próprios desejos. E aí começa a maquiar os desejos. Então, por onde que uma pessoa começa a cair? Pelos ouvidos. Por onde que você começa a ser contaminado? Pelos ouvidos. Por onde que você começa a ser ferido? Pelos ouvidos. Toda mágoa nasce daquilo que você ouve. Não é da briga, não é do calor do momento. Embora algumas cenas e algumas atitudes ficam marcadas no teu subconsciente, mas as palavras que você ouve te matam mais do que o próprio acontecimento. Porque aquela palavra se torna uma frequência dentro de você. E essa frequência repetida, ela se torna uma verdade, da qual você vai se entregando. Então, nós começamos a cair por aquilo que nós ouvimos. Nós começamos a nos perder por aquilo que nós ouvimos. Eu já expliquei isso quando a gente estudou Anjos e Demônios, mas eu vou reforçar. Uma canção da Rainha dos Baixinhos, pseudo Xuxa, que virou um hit, um hino nacional, acho que até internacional, virou uma febre nos anos 80, 90. Aquela música que fala, vou pintar um arco-íris de energia. E tudo que ela fala na letra daquela música, vou pegar a letra aqui, se tornou uma verdade hoje. Porque de tanto emitir aquelas palavras e de ouvir, hoje aquelas palavras se tornaram uma verdade. Deixa eu pegar aqui. Porque cor é frequência. A cor é frequência. O som é frequência. Eu não sei se o japonês está na aula, para ele falar um pouquinho sobre frequência, que ele gosta disso também. Tá na aula. Está na aula, paz, Gilene. O japonês está aí? Oh, Fala um pouquinho para nós sobre frequência, Japa. Tudo é frequência? tudo é frequência. A cor tem frequência, não tem? Tem a cor, som, os objetos, eles vibram numa frequência diferente um do outro. Por exemplo, cada objeto, você pega, por exemplo, um copo, uma madeira, um ferro, tudo quanto é componente, ele tem uma frequência específica. E uma palavra perpetuada por muito tempo, de uma forma satânica, ela se torna uma frequência satânica por gerações. Você concorda comigo? Sim, uma frequência. Sim, se ficar ser a mesma coisa, vai acontecer. Vai acontecer. Como, por exemplo, aquele pessoal, como é que eu posso dizer assim, uma religião aí que eles batem nos tambor para invocar os demônios deles lá. Isso. Eles batem aquilo lá por Na frequência. muitas horas e horas numa mesma frequência para que abra o portal, para que o portal se abra. Por que acontece, queridos, invocação? Foi legal você lembrar isso aí, Japa. Invocação de entidades. Por que acontece? Você não bate o tambor de qualquer jeito. Tem uma frequência que tem que ser sintonizada por muito tempo e aquela frequência vai invocar os espíritos malignos. E como que eles vão se manifestar? Através de um portal, os sentidos. Então, tudo é frequência. Olha a música que fez sucesso nos anos 90, olha a letra dela, ó. O arco-íris, queridos, o arco-íris, cada cor, ela tem uma frequência, tá? Se você chegar num restaurante com fome e ele for pintado de vermelho, a tua fome vai aumentar por causa da frequência da cor. Se você estiver num ambiente que você está muito agitado e esse ambiente estiver pintado de azul, você vai se acalmar
por causa da frequência da cor. Mas olha a música aqui que virou uma moda. Vou pintar um arco-íris de energia. Você vê que hoje o arco-íris, ele é o símbolo de um movimento de ideologia. Eles tiraram o arco celeste da Bíblia, porque a palavra não é arco-íris, tá? Íris é uma deusa, da mitologia grega. Então, o correto é arco celeste. Eles tiraram o arco celeste, tiraram o celeste de Deus, colocaram o íris para ser uma invocação, e cada cor eles trabalharam na frequência. Olha a letra. Vou pintar um arco-íris de energia para deixar o mundo cheio de alegria. Se tá feio ou dividido, vai ficar tão colorido. A galera da purpurina. O que vale nessa vida é ser feliz. Foi se emitindo tanto essa frequência que hoje esse é o lema dessas pessoas. O importante é ser feliz. O amor, o importante é amar. Não é mais pecado. E você vai ter preso se falar que é pecado. O importante é o amor. Com o azul, vou sentir tranquilidade, frequência. O laranja tem sabor de amizade, o verde tem esperança, que existe em qualquer criança. Olha o alvo. Criança. Enfeitar o céu nas cores do amor. Por que o céu? Porque é uma dimensão. No amarelo, um sorriso para iluminar, feito o sol tem o seu lugar. Brilha dentro da gente ideologia. Violeta é mais uma cor que vai chegar. Antes as siglas eram... Vou colocar no chat. E o chat eles não vão me bloquear. Porque eu não sei, né, gente? Ultimamente coisa feia. As siglas eram assim. Por favor, não falem, tá? Só leiam. Hoje a sigla é o quê? É o violeta, é uma cor que vai chegar. Hoje é... E tem um mais ainda. Opa. Hoje é assim, porque é o violeta que ia chegar. Essa frequência foi emitindo o que hoje aconteceu. Hoje nós vivemos isso. O vermelho para completar o meu arco-íris no ar. Toda cor tem, sim, uma luz, uma certa magia. Toda cor tem uma frequência, toda cor tem um poder. Vamos transliterar isso aqui. Toda cor tem um poder, porque tem uma frequência. Toda cor tem, sim, emoções em forma de poesia. E essa música, né, esse hino, se tornou um hit na época, que foi cantado por gerações, em tanto tempo, que hoje isso virou o quê? Uma verdade, que nós temos que colher o fruto do que foi plantado em 1988, acredito que foi no ano que eu nasci, que implantaram isso daqui. Então, Pastora, oi, pode falar. eu comentei isso daí com os jovens. Você vê dessa questão da fala ser uma verdade. Você lembra que saiu aquele negócio nas escolas, os ataques nas escolas, que eu acho que, se não me engano, era uma sexta-feira, Sim, que ia acontecer um massacre na sexta-feira, que ia acontecer isso, não sei o que lá. Fez um alvoroço e aquilo, fala assim, essa palavra, a pessoa que falou isso daí, esse negócio ecoou tanto que chegou a não ter aula. é, Eu lembro que eu perguntei, eu acho que para os jovens lá, eu falei assim, quem que foi na escola hoje? Ele falou assim, não teve aula. Aí eu falei assim, para você ver, intimidação. e nada aconteceu, mas aconteceu, porque aquela palavra que soltaram, aconteceu. Aconteceu, porque a intimidação, ela te dá abertura para um ciclo. O que o diabo fez? Intimidou através do som. A gente vai ver isso daqui acontecendo na Bíblia. Isso aqui aconteceu. Eu mesma não mandei os meus filhos no dia. Por quê? Gente, um vídeo viraliza. Ai, a pessoa viralizou no vídeo. Qual que é o perigo disso? O perigo desse vídeo viralizar é a frequência do que está ecoando naquele som. Então, aquilo pode não acontecer,
Mas a viralização são muitas frequências emitidas ao mundo espiritual. E o que que acontece? Se torna uma legalidade para se tornar uma verdade. Não aconteceu o massacre, graças a Deus, porém paralisou. Como que poderia ter calado, morrido isso daí? O povo indo para a escola. Mas quem tinha coragem de mandar? Eu mesma não tive, por causa da frequência que estava sendo emitida. Eu não tive coragem de mandar meus filhos no dia. E não tive, porque também, graças a Deus, teve aula, mas eu também não iria mandar. Oi. Falando de som, de frequência, tem aquela música também do seriado da Wandinha, que falou assim que alcançou tantas crianças, não era feito para criança, mas por causa da frequência da música, alcançou um monte de criança, e as crianças ficam repetindo, elas nem sabem o que que é, Não mas sabe o que elas está ficam falando. É. repetindo. E aquilo lá impregna, gente. Você vê, quando o negócio viraliza, não é que você quer saber, não é que você está ouvindo, que você está vendo. É a rede social que você liga, está tocando o negócio. É o caso do Mamonas Assassinas aí, continuando o que a Jéssica falou aí, complementando também, onde foi o foco, acabou viralizando, atacou o foco criança também, as músicas deles. Exatamente. Olha a geração que tá. Aí o povo fala assim, né? É, na nossa infância não tinha essas músicas podres. Gente, tinha pior. Vou pôr o nome do grupo aqui, ó, que eu tô com medo. Gente, tô com medo de ser bloqueada aqui no YouTube. Peraí. É igual Lembra as você músicas falava, disso né? daqui, ó? Deixa eu pôr aqui. Tem que tomar cuidado. Lembra das músicas desse grupo aí? Ralar na boquinha da garrafa. Aí a minha geração não tinha essas, não tinha funk, não tinha funk, amor. Mas tinha um monte de criança com aquela dança pornográfica. Aí cresce tudo com distúrbio sexual. Fala, ai, de onde que veio? Fala, ai, acho que é do som, né? Que você ouviu. Os pais achando lindo, filmando. Comprava roupinha, comprava CD. Raul Seixas também, né? Ah, obrigado, Roberto. Esse foi o ápice. Gente, além, eu não sei quem sabe, o Raul Seixas era bruxo. Mamonas Assassinas. Mamonas, o Julinho citou. Mas, gente, olha lá. Tinha, o programa de domingo, as mulheres na banheira. Ó, eu só vou falar uma palavra para você ver o que, que ele vem na tua mente. Uga, uga, uga. Pronto, você já lembra das mulheres de biquíni, é automático. Frequência do som associou a imagem. Pronto. Tudo, você fala, nossa, o que, que era aquilo? Que saudável. Nunca foi. É que só vai piorando por causa da frequência. Você vê que hoje está mais pesado, por quê? Porque nós demos legalidade. Nós viemos de uma geração que deu abertura para isso, deu abertura para a frequência, deu abertura para o som. Então, quando a gente fala, a frequência do som, os nossos ouvidos são contaminados pelo que a gente ouve, uma coisa que a Jéssica citou legal da música da Wandinha. Qual que é o perigo da Wandinha? A tradução. E aquela nem é a música da série, né? A música que viralizou não é uma música da série, é uma música, se não me engano, da Lady Gaga, que ela faz uma sátira com Jesus, né? Das falas de Jesus. Eu acho que é isso. E é o quê? Para se tornar uma blasfêmia em massa. Viraliza para quê? Para se tornar uma blasfêmia em massa. Às vezes você não sabe que você está cantando, mas você emite aquilo, aquele som, né? Então vamos lá. Foi ouvindo a voz errada que Abraão arrumou um Ismael. Abre lá em Gênesis 16, 2. Quer sentar aqui, filho? Junto? Tem um menino que está gostando de Bíblia, gente. Chama ele arrumar. Gênesis 16.
Abre lá. Vem mais para cá. 16:2. Davizinho estava aqui em pé me devorando. Tadinho. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço. O Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma minha serva. Talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abrão atendeu à sugestão de Sarai. Qual foi o pecado de Abraão? Foi dormir com a serva? Não. O pecado de Abraão foi ouvir a mulher dele. Ele começou pecando ouvindo. Porque ela fala assim, ó, ouve a minha sugestão. Ouve que uma atitude que você pode tomar, né? E aí ele vai lá, dorme com a serva, nasce Ismael, é um problema para Israel até hoje, porque aquilo que você arruma fora da vontade de Deus pode ser um problema perpétuo na sua vida, contínuo, você não consegue se livrar, isso torna uma dor de cabeça que você vai ter até morrer. Depois que você morrer, pode ser que sua descendência tenha problemas com aquilo. E o problema dele veio como? Por ouvir a sua esposa, um conselho errado. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra, Deus tinha falado com ele, mas ele vai lá e ouve a mulher dele. Ei, Abraão, cabeção. Ele chegar no céu e falar, ei, Abraão, cabeção. O cara tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma promessa. Deus desceu para pegar o sacrifício dele, falou com ele. Ai, deixa eu ir lá dormir com a serva, fazer esse sacrifício para ter um filho. O maluco do Ismael briga até hoje, moço. Então, é ouvindo que arruma problema. O que você ouve influencia na sua vitória ou na sua derrota. Abre lá em 2 Reis 3,15. 2 Reis 3,15. Capítulo 3. Então, Salomão despertou. Deixa eu ver se é isso. 2 Reis 3,15. Ah, não, eu estou na primeira. Peraí, que eu estou errado. 2 Reis 3. Tá certinho. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Mas deixa eu ver uma outra tradução aqui. 2 Reis 3,15. Tocador. 2 Reis 3,15. Deixa eu ver aqui. Ora, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Quando trouxe, acho que não é Davi, não. Quando trouxe um músico de Deus, e o profeta ouviu, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta. Olha o poder do som. Então, se uma música ela pode invocar a presença de Deus, você acha que a música não pode invocar a presença do diabo? Pare e pense um negócio desse. Às vezes nós não nos atentamos a isso. A primeira vez que eu comecei a ter discernimento sobre música é o quê? Pastora, toda música é de Deus, toda música é do diabo? O que a gente tem que ver? O espírito que aquela música foi escrito, foi composto e foi melodiado. Qual que é a intenção daquela letra? Né? Aí, uma vez eu ouvi de um pastor o seguinte, ele falou assim, ó, se você quer saber se uma música é de Deus ou do diabo,
Pede para o espírito que está naquela música entrar na tua vida. Se você ficar perturbado, é o diabo. Mas se você sentir a paz, se você ficar cheio da presença de Deus. Eu fiquei com tanto temor quando eu ouvi aquilo, que eu falei, não, eu preciso parar de ouvir música do mundo, que eu ouvia muita música do mundo no meu começo de conversão. E as músicas que eu gostava eram o quê? Raul Seixas, Legião Urbana, Nando Reis e hardcore, que era uns rock bem pesado. Aí o dia que eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, eu não posso pedir para o espírito que inspirou Raul Seixas para entrar na minha vida, porque eu lutei tanto para sair disso. Eu sabia do passado do homem. Falei, meu Deus, tem demônio nesses negócios. E aí eu comecei a entender que existe muito mais além de uma música. Tá? Então, as músicas, o som que nós ouvimos influencia na nossa vitória ou na nossa derrota. O poder do fluir do som de um ambiente te liga na dimensão do reino dos homens com o reino de Deus. Então, se você está aqui e começa a ouvir som que te edifica, não é só música, não, é palavra também, tá? Que te edifica. Você vai ficar conectado, querido, com o reino de Deus. Mas se você ouvir coisa que não presta, você vai se conectar com o reino das trevas. Porque tem pessoas que têm mais facilidade de ver demônio do que anjo. Porque os sentidos delas estão mais aguçados para aquilo que é das trevas. Ela se enche mais das trevas do que da luz. Então, ela vai ver demônio mesmo. Ela vai ouvir demônio, ela vai ver demônio. Se ela não tiver espiritual para se conectar com o reino de Deus, o que ela vai ver do mundo espiritual é demoníaco. O som é tão poderoso que em Gênesis 1, do 11 ao 25, ecoa na nossa dimensão até hoje. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Como que Deus criou o mundo? Vamos lá, universitários. Falando. Falando. Mas o poder da palavra, Japa, deixa o teu microfone aberto, por favor. O poder da palavra não ecoa até hoje, porque ele falou assim, ó, haja luz e houve luz. E aí ele faz a separação dos dias, ele fala que haja luz do dia, o sol sendo dia, a lua sendo noite. Desde quando Deus falou, não continua tendo dia e noite? Sim. Por quê? Pastor, e tem outra coisa muito interessante que eu vi Hum, essa semana. Tem um cara que ele vê essas coisas de espaço, eu acho que é astrofísico, e ele é bem famoso, eu acho que chama Space Today, alguma coisa assim. hum, Essa semana eu vi ele num dos assuntos de um podcast que ele foi, a ciência tem a teoria do Big Bang, né? sim. Que quando criou o mundo. Aí ele falou que o Big Bang, a radiação do Big Bang, que foi criada no início, até hoje radia. Então eu falo assim, a ciência explica uma coisa que a gente também tem explicação, que é a voz de Deus que até hoje Ecoando. ela A voz ecoa, de Deus ecoando. até hoje. Exatamente, faz sentido. Porque Gênesis 1:3, 1:3, deixa eu ver, não, 1:11 acontece até hoje, gente. Deus falou assim, ó, que haja ervas nascendo sobre a face da terra. Parou de nascer ervas? Parou de nascer planta? Parou de nascer bicho? Parou de nascer sol, lua? Parou de amanhecer, de anoitecer? Por que que não parou? Por causa da frequência. A voz de Deus continua ecoando. Quando parar de acontecer, é porque a voz dele, a frequência dele parou no universo. Olha o poder do som. O som ele é muito poderoso. 1 Samuel 17, abre lá, versículo 23 e 24. Fala da intimidação através do som, que é o que aconteceu no caso aí que o pessoal falou aí desse massacre que ia ter nas escolas. A intimidação através do som. 1 Samuel 17, lá para trás. 1 Samuel 17, 23 e 24. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinham subindo do exército dos filisteus
o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Você vê, Davi conversava com os irmãos e um grande guerreiro avançou e bradou, falou, mandou a frequência. Pá! Que ele falava, eu vou acabar com vocês. Aí no versículo 24 fala assim, ó, os soldados viram, né, ouviram também, porque a frequência ecoou, e eles recuaram apavorados por aquilo que eles ouviram. A intimidação causada pelo som. Tem coisa que o inimigo vai ficar gritando no teu ouvido só para te intimidar. Porque a intimidação, ela é poderosa. É uma arma do diabo. Então, ele vai falar mentiras, falar que você não consegue. Pega uma dessa. Falar que é difícil, falar que você está caído, que você é um derrotado, um frustrado, que você é vencido. Para quê? Para te intimidar. Então, coloquei assim na nossa apostila: certos tipos de mídia e entretenimento são meios de demônios entrarem. O diabo usa estratégias para entrar na sua casa. Às vezes ouvimos vozes familiares de pessoas que nos chamamos e quando vamos atender, não é ninguém. Gente, quem já ouviu chamar e foi lá ver não é ninguém? Já? Eu. Você já escutou te chamar também, meu filho? Cadê? Sai de você. E você respondeu? Você respondeu, ai! Respondeu? Vocês, quando ouve, vocês respondem? Eu respondo. Isso que o meu portão é enorme, né? Não dá para ouvir nada. Quando a gente ouve, Roberta, você cala a boca. A partir de hoje, eu vou te ensinar por quê. Não, gente, é sério. Quem responde mais? Vou falar. O que vocês aprender? Hoje eu não respondo mais. Pastora, eu já ouvi bastante, hoje não mais. Muito Já? difícil. Mas você E eu já respondia peguei, ali? sim, já, porque era muito nítido, era uma voz assim, era Aí você presente. mandava o grito. Ai! Exato. Gente, o diabo, ele precisa de um espaço para entrar. Ele não vai bater na tua porta e falar: oi, eu sou o Satanás, eu queria entrar na sua casa para fazer um estrago aí dentro. Dá licença. Não vai fazer isso. Então, o que que ele vai fazer? Usar estratégias. Como? Como que ele entra os 5 sentidos? Som, visão, tato, olfato, paladar. Então, como que ele vai querer entrar pelo som? Você vai ouvir lá te chamando, Roberta, Lisandra, aí você fala assim, ó, oi, a tua resposta, aquela audição, é a mesma coisa que você abrir a tua porta e falar, entra, Satã, entra, entidade. Porque você está se comunicando com o mundo espiritual. Você está atendendo ao mundo espiritual. Por isso, não responde mais, meu filho, quando você ouvir te chamar. Você vai ver. Você pergunta, tem alguém aqui? Fala, se você conhecer, né? Ah, a voz parece que é a voz do meu marido, você fala, fulano de tal, você está me chamando? Cita o nome, porque espírito não tem um nome próprio. São demônios, perturbadores, intrusos, né? Cita o nome. Ou senão não vai nada, vai quietinho e vê. Pastora, não vi ninguém. O que eu faço? Repreende na hora. Fala, você está repreendido, diabo. Porque é o mundo espiritual tentando, como falar que nem o ZT, né? Contato com você. Gente, a gente vê mais. Pode falar, quem quer falar comigo? Essa questão aí também, eu estava até conversando com a Jéssica aqui, que a Jéssica antigamente ela respondia. Ela Ah escutava lá. qualquer vozinha, ela já respondia. Aí ela parou de responder. E eu já sou diferente. Porque geralmente, quando é esse tipo de voz que chama assim, ela não é clara. Ela dá uma certa confusão.
assim, né? Não é tão nítido. E eu nunca respondi. Todas as vezes que aconteceu, eu já cheguei a abrir o portão, mas sem responder. Abri o portão para ver se tinha alguém lá e sem responder. Porque eu percebo hoje, assim, com mais clareza, que quando é essa voz que não é ninguém, que você acha que a voz da tua cabeça que alguém te chama, ela não é tão clara ao É. ponto de ter uma pessoa. Ela Isso já daí é traz uma certa discernimento. Isso é o teu discernimento. O teu discernimento espiritual é afloradíssimo e você usa ele bem, porque você consegue identificar quando é alguém e quando não é. Isso é discernimento. Jéssica, vou te dar um esculacho agora. A Jéssica é meio tapada nisso. Pastora, Oi, pode falar, Lê. deixa eu fazer uma pergunta. Com respeito à voz, teve uma situação assim na minha vida que foi bem interessante. Eu estava dormindo, né? Eu estava dormindo. E antes de orar, como todas as noites eu fazia, eu tenho o costume de orar antes de dormir e tal. E nessa noite eu ouvi uma voz me chamando. Só que assim, foi uma voz conhecida. E a gente reconhece quando é Deus que nos chama. Nesse Exatamente. caso específico, eu tenho certeza que foi, porque eu acordei, né? Eu falei, ai, Senhor, e a gente tem aquela mania de acordar no meio da noite, né? Eu perguntar, ai, Senhor, o que o Senhor quer? De repente, para orar por alguém e tal. E quando eu me levantei, eu me deparei com uma pessoa no fundo do meu quintal. Mas a voz que me chamou, eu pude reconhecer que era a voz do Senhor, eu tenho certeza absoluta disso. Porque Pode quando eu cheguei no fundo do quintal, havia uma pessoa do lado de fora da porta, tentando entrar na minha casa. Meu Deus, isso daí pode ser E o anjo do Senhor que te guarda, ele te levantando para te alarmar, sim, né? Pra te sim, eu alarmar. senti que foi isso, porque quando eu cheguei na porta, estava girando o trinco já, e assim, eu fui com a mão, com tudo, assim, quem que me conhece da igreja ouviu esse testemunho meu. Isso aconteceu quando as crianças ainda eram bem pequenas. Então, assim, a gente tem que saber mesmo realmente discernir que voz é essa. Nesse dia eu tive certeza absoluta que foi, sim, a voz do Senhor, foi a voz de um anjo. Eu não sei que voz que foi, mas eu tenho certeza que ela veio de Deus, sabe? Então, foi uma coisa muito nítida, me chamou assim claramente. E aí eu atendi, eu atenta, acordei e fui ver o que era. E tinha realmente uma pessoa no fundo do meu quintal tentando invadir minha casa. Misericórdia. Então, eu A gente sempre discerne, isso daí também é discernimento, você tem um discernimento aflorado. Outra coisa também que acontece, queridos, quando é Deus, você sabe que é Deus. Eu já tive uma experiência de ouvir Deus me chamando de madrugada. Meu nome mesmo, Mariana, levanta que eu quero falar com você. Aquilo, eu sabia que era Deus, mas, gente, a alma sai do corpo, volta, e eu tremia, e eu vi o anjo do Senhor ali no meu quarto. Eu não conseguia olhar para trás por causa da glória. E eu fiquei agachada ali numa posição praticamente quase que fetal. Eu não conseguia, eu só orava, e Deus foi falando comigo e saiu. E aí depois eu fui cutucar até meu marido, eu falei, será que ele tá vivo? Né? Porque eu sentia o trovão assim dentro do meu quarto, que era da presença. Então a gente tem que o quê? Tem que ter o discernimento. Então, ouviu, não discerniu, não responda. Me mandaram aqui no meu particular, pastor, eu ouvi ouvia meu irmão quando morreu, como se fosse a voz dele me chamando na frente de casa. O que é isso, né? O que pode ser? A pessoa repreendia. A pessoa morre, você continua ouvindo aquela voz. São espíritos familiares, tá? Familiares do quê? Geralmente, se a pessoa que morreu é da sua família, aqueles espíritos familiares que agem naquela família, ele está tentando entrar na sua vida. Então, ou você vai ouvir vozes, ou você vai sonhar muito com a pessoa que morreu, né? Eu já contei isso aqui, eu ainda sonho com a minha mãe que faleceu, e todas as vezes que eu sonho com ela não é muito bom. Ai, pastora, que ela está num mau lugar. Não, eu creio que ela foi salva. Mas os espíritos familiares, eles tentam entrar e impregnar. E toda vez que eu sonho, eu entendo que é uma perseguição espiritual, querendo usar o quê? Uma perturbação na minha mente, causar uma perturbação na minha mente e entrar por essa perturbação. Então, às vezes a pessoa pode morrer se eu ouvir chamar, ai, parece que era a voz de fulano, que
que eu perdi, que faleceu. Repreenda, são espíritos enganadores tentando te atormentar e entrar na sua vida através de uma confusão na sua audição, tá bom? Vamos lá. Então, quando a pessoa chamar, só para a gente finalizar, nunca mande essa pessoa entrar sem você saber. Às vezes você reconhece a voz, vamos supor, eu chego lá na Jéssica. Eu chego não, né, gente? Tá repreendido isso. Imagina se a Jéssica, parece que é a voz da minha pastora chamando, Jéssica! Aí ela fala assim, ó, entra. Acabou, gente. Chega lá, não é ninguém, o que ela fez? Ela deu legalidade para entrar. Não mande entrar, não responda sem você discernir ou sem você ver. Lembra que o diabo ele é estrategista e ele vai fazer de tudo para entrar na sua casa, tá? Que diabo que é esse? Que espírito que é esse? Que frequência que é essa que trabalha nisso? É o trono de Apolo, que ele trabalha muito com os sons, tá? Muito com essas frequências, emitindo frequências. Eu vou ver se essa semana eu faço umas lives falando sobre esses tronos e o que eles emitem na nossa vida, tá? Mas todo mês a gente tem uma frequência de tronos, todo mês nós temos uma frequência de potestades agindo, mas a que mais atua constantemente na audição é o trono de Apolo. Amém? Pastora, Oi. eu já ouvi bastante me chamar de Lúcia, igualzinho, por exemplo, a voz da minha ex-sogra. Algumas vezes eu até respondi, mas aí depois alguém me falou que a gente não poderia estar respondendo. Aí quando chamava, eu ia lá fora, olhava, abria a porta, não via ninguém e ficava de boa, aí porque eu tinha medo, muito medo. Não precisa ter medo, é só não responder, para você não ter interação com o mundo espiritual, tá? Só não Ô, responder. Mariana, deixa eu te perguntar. Apolo é um demônio? Apolo é um trono, é uma potestade. Ele é pior do que um demônio. Porque Então, o como que eu demônio é posso funcionário. Os tronos, quando eu falo trono, potestade ou principado, eles são frequências que ficam nas regiões celestiais, eles não encarnam nas pessoas, mas eles emitem frequência. Então, suponha, se eu coloco esse nome numa criança, eu tô amaldiçoando. Invocando um cachorro, gato, bicho. Você não vai falar que você tem um animal chamado Apolo, Roberto? Tem. Não, eu conheço criança que não é Apolo. Criança, Não, meu Deus, tem que fazer uma quebra de maldição de nome, porque é um nome que tem muitos nomes são consagrados. Muitos nomes. Por isso que a gente tem que saber a nossa origem, queridos. Muitos nomes são consagrados. Todo mundo sabe o significado do seu nome, de onde vem ou não? Sabe nada, né, gente? Ai, porque minha mãe gostava. Eu não sei. E eu já Ah, pesquisei também, não achei. não, gente, vamos pesquisar esses nomes de Eu vocês, não pelo amor sei, de nunca Jeová. pesquisei. Faz isso comigo, Eu não. nunca consegui achar o meu. Ah lá, as irmãs não sabem a origem que veio. Nem o Cele. Estava falando do som, já tem bastante tempo que meu irmão faleceu. E no dia que ele faleceu, de madrugada, ele faleceu à noite. Aí na madrugada, eu ouvi um som de como se a pessoa estivesse tocando um berrante. E eu lembro que, assim, de manhã, deve ser que eram umas 4 horas, mais ou menos. Eu falei assim, gente, será que tem alguém tocando vaca na rua uma hora dessa? Só que assim, o som era muito, mas eu não conseguia levantar e ficava deitada e sentia um peso. Quando foi umas 10 horas da noite, eu recebi um telefonema que meu irmão tinha sofrido um acidente de caminhão e tinha falecido. Só que eu senti um peso muito grande, porque eu sentia como se eu tivesse que levantar e orar, mas eu não consegui levantar e orar. E isso ficou me perturbando o dia todo. Eu não conseguia rir. A pessoa assim, que foi no dia no salão, tá, Sandra, você tá muito estranha, o que que tá acontecendo com você? Eu falei com ela, olha,
aconteceu isso e isso, e depois disso acabou. Eu não tô conseguindo ficar eu mesma. Eu tô triste. Geralmente, foi legal você tocar nisso aí, que eu lembrei de algo que eu posso falar. Por que que você ouviu esse som de berrante? Tem gente que ouve som de acidente, né? O que é isso? É a comunicação do mundo espiritual no que está acontecendo, né? Pode ser os espíritos que trabalharam. Berrante tem a ver com boi. Geralmente, boi já me leva lá no trono de Baal, né? É uma frequência, uma potestade que trabalha também matando. Baal é Moloque. Então, pode ser que ele estava influenciando para matar. Foi acidente que ele morreu? Sim, acidente de caminhão. Ô, pastor, e sabe o que mais interessante? Pegou fogo esse caminhão? Não, era madeira. Eu tive a visão do acidente da água, do entulho, e no dia que eu vi a foto, eu fiquei assim apavorada, porque eu tive a visão do acidente e eu não entendia. E assim, e eu entrei em depressão após a morte do meu irmão. Se culpando. Sim, e assim, eu não conseguia, eu não estava querendo cuidar dos meus filhos mais, estava querendo fazer nada. E aí eu lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho ele estava chorando, ele estava num lugar escuro, e ele falava comigo assim, ó, só a mamãe para fazer isso comigo. Só a mamãe para fazer isso comigo. E eu lembro que depois disso eu acordei, eu não senti mais tristeza, eu não senti mais, eu tive ânimo, eu levantei, eu cuidei, porque eu lembro que eu orei e falei com o Senhor, Senhor, me ajuda, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso me despertar. E aí eu sonhei, e aí eu tive esse sonho após a oração, porque e aí ele falava comigo. São Eu as conto, frequências. eu não acredito, eles acham assim, você tá... A gente é louca, todo mundo põe na loucura, a culpa na loucura. Ah, fulano é louca. Gente, nós somos seres espirituais, nós estamos em uma terra por um tempo, mas nós somos espirituais e a gente vai ter experiências espirituais, como eu já falei isso, através de sonhos, através da sua audição, você vai ouvir, talvez você vai ouvir, aquilo que você ouvir, você vai ficar mal. Quantas coisas que a gente escuta que nos deixa mal? Isso pode ser de palavras, isso pode ser de conversa, mas isso também pode ser o quê? Sons espirituais de alguma notificação que está acontecendo. Às vezes você não ouve o som, mas você sente o cheiro. Cheiro de velório, cheiro de cigarro. Vai chegar lá no cheiro, calma, vocês não se empolgam. Calma, segura. Vocês segura aí do cheiro. Vamos finalizar o som. Eu sinto muito cheiro de flor. Segura, nós vai chegar lá. Segura o reggae, calma. Tem que conter meus alunos abençoados. Então, queridos, ouviu o som, pastor, ouvi som de acidente, repreende. Pastor, ouvi um som estranho, não sei o que é, me perturbou. Repreende, fala, Senhor, que toda frequência maligna seja anulada agora, em nome de Jesus. Por quê? Para você não ficar intimidado, para você não ser contaminado por essas frequências. Amém? Vamos lá. Visão distorcida. Como que o diabo pode entrar na sua vida? Através dos seus olhos. Aquilo que você ouve também. Ou aquilo que você vê, através dos olhos, através que ouve, amém. É uma benção, né? Através daquilo que você vê. Daniel, capítulo 2, versículo 19. Daniel 2, 19. Lá no fim do livro. Depois de Salmos, Provérbios. Vai ficar mais. Daniel 2, 19. Diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão.
Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico, seja bendito Elohim. Então, ele teve revelação através do que ele viu. E ele viu onde? No sonho. Nem todos os teus sonhos são sonhos, às vezes são visões que Deus fala com você. Pastora, como que eu vou saber se é um sonho, se é uma visão? Primeiro, pelo discernimento de espírito. Segundo, quando é uma visão espiritual, queridos, é muito real, é muito significativo, é muito detalhista, é muito rico de detalhes. Tem cheiro, tem cor, tem som, tem voz. Quando é de Deus, você sabe. Quando é visão, você sabe. O Espírito Santo não vai te deixar enganado. Abacuque 2:3. Essa eu quero ver vocês acharem, quem está com Bíblia. Abacuque. Pastora, Oi. essa noite eu sonhei porque eu ia vir embora mais cedo, eu ia vir embora meio-dia do serviço. Aí eu sonhei que alguém falou para mim assim, traz o João Lucas também, aproveita e já traz ele. Aí eu acordei, aí eu pensei sozinha, né? Eu não vou tirar ele mais cedo da escola, porque ele vai perder a aula, já perdeu 2 sexta-feira, ele não vai perder, né? Aí, quando foi meio-dia em ponto, a escola me ligou para mim buscar ele, porque ele estava com febre. Eu falei, meu Deus, Então, e eu ainda você brinquei foi no sonho. avisada, né? Foi. Gente, eu vou falar para vocês, eu não tenho revelação de sonho. Às vezes, vocês começar a querer todo mundo contar o sonho, tá? Eu não tenho. Mas sonho é Deus falando com você. Especificamente com você. É isso, é sempre uma coisa só que eu falo. A gente não se atenta aos sinais. Tudo você acha que é coisa da sua cabeça. Irmão, não é tudo da sua cabeça. Tem coisa que Deus está falando com você. Pastora, Vou falar. mas quando saber que é Deus falando ou se não é sonho, O entre espírito aspas, de barriga é cheia? aí que vocês têm que aprimorar o espiritual. O nosso espiritual tem que ser trabalhado. Trabalhado, tem que estar aprofundado, tem que estar mergulhado aí com Deus, tem que estar envolvido com Deus, para que o discernimento, que é um dom, seja aflorado em você. Por quê, queridos? Às vezes a gente fala, pastora, eu não tenho discernimento, eu não sei quando é Deus, eu fico doida, eu tenho medo de tudo, eu não sei quando é do diabo. Discernimento. Vocês pedem os dons? A Bíblia fala, pedi todos os dons. Gente, eu peço tudo, porque o que Deus me der é lucro. Tem nada. Se sem nada. Eu falo, Deus, me dá dom de discernimento, me dá dom de visão, me dá dom de cura, me dá. Riqueza é dom, tá? Eu falo, me dá o dom da riqueza. Vocês têm que pedir dons. Senhor, sabe qual que é os dons que eu estou pedindo ultimamente? Parece bobo, mas é um dom que eu não tenho e eu estou precisando. O dom de artes. Trabalho manual. Gente, para colar um negócio, eu sofro para colar um papel no outro. Eu falo, Deus, me ajuda. A tua palavra diz que o Senhor deixa a gente pedir os dons, nós podemos pedir os dons. Eu falo, Deus, me dá dom de artesanato, de fazer as coisas bonitinhas, delicadeza, essa mão de cavalo aqui não está dando certo, não. Estraga os negócios. Tem os Paranauê, eu falo, me dá dons nas mãos. Eu peço, gente, eu peço dom da riqueza, eu peço dom do discernimento. Tive um sonho, não sei se é de Deus, não sei se é do diabo, porque eu falo, Deus, me ajuda a discernir. Se for o Senhor querendo falar comigo, me explica direitinho que eu não entendi. Pode pôr letreiro, legenda, luminoso, traduz. Entendi nada, mas está me perturbando. Aí o que eu faço? Eu leio Bíblia, eu fico em oração no dia para trabalhar aquilo. Porque, irmãos, você não vai acordar e falar, é isso. Calma, que não é um livro. Às vezes é através do teu sonho que Deus quer que você comece a conversar com ele. Tem sonho que eu tenho muito bom que eu falo, nossa, Deus, será que o Senhor está me mostrando um futuro? Será que é para mim? Será que o Senhor quer aguçar minhas vontades? Será que o Senhor quer me levar para o nível de oração? Quando o sonho é muito ruim, eu falo, Senhor, isso está acontecendo ou vai acontecer? Me ajuda, fala comigo. Porque a gente não sabe, nenhum de nós sabemos.
mas o discernimento vai te revelar aquilo. E essa é a oportunidade para a gente o quê? Falar com Deus. Porque não vai passar sem sinal. Um sinal ele vai te dar. Ele deu para a Ju hoje, a Ju não se ligou. Se fosse lá mais cedo buscar um menino, né, Juliana? Aí acontece e fala, nossa, aí fala assim, ó, eu acho que era Deus me avisando. Aí Deus fica bem assim para tua cara, sons. Se eu mostrando, vocês não têm percepção. Ô, pastora, Oi. você lembra que eu te contei da minha tia e do meu avô, que eles vieram aqui no domingo e Deus me mostrou que eu ia perder um parente meu, um sonho? Aí eu falei, meu avô tá idoso, né, tadinho? Vai ser o vô. Focou no Foto vô. com ele, tirei foto com ele, pedi para minha tia tirar, despedi dele, abracei ela e no outro dia ela Foi ela faleceu. que morreu. Quando eu olho na foto do meu avô, eu falo, ela estava por trás da câmera e eu Tá podia ter vendo? virado, mas eu não discerni que era ela. Não, é que a gente, né? Porque a gente acha que, ai, fulano tá mais velho, fulano que vai morrer. Aí a gente enterra a pessoa, fala, não, esse aqui, ó, a fila é dele, a ordem preferencial. Sem perguntar para Deus o que que é. Se tivesse perguntado, aí, olha só a deixa que Deus te deu, Jéssica, levou os dois para você curtir os dois. Tirasse uma selfie. Verdade, Para e pensa. E eu tinha tanta certeza que era ele, eu falei para ela, tira uma foto Enterrou o nós dois. homem. Ó, Não, ó, você tá vendo? Por quê? A gente não se atenta aos sinais. Tudo Deus dá um sinal, gente. A gente monga muito. Essa é a real. Abacuque 2:3. Só os fortes acharam. Esses tempos eu estava passando uma luta terrível. Acho que foi a Aniele. Aniele tinha um. Ou eu que tinha tido um sonho com a Aniele. Eu tinha tido um sonho com a Aniele. Falei, nossa, Aniele, eu vi a gente voando de paraquedas assim, no penhasco. Nossa, muito louco, assim, eu sentia o vento na cara. Aí a gente conversando uns tempos muito depois, eu falei, nossa, tô numa luta ali. Ela falou assim, pastora, é o penhasco descendo de paraquedas, filha. Eu falei, é verdade. O vento na cara. Era só para avisar que não vai morrer, mas vai voar, vai despencar, vai ter medo, frio na barriga, vai. A gente não se atenta aos sinais. Nunca somos pegos desprevenidos. Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eu vou até grifar. Esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim. Não falhará. Ainda que demore, aguarde confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Meu Deus. Como que o diabo usa um dos nossos sentidos como a visão distorcida? Atacando ela diretamente, distorcendo tudo aquilo que é espiritual, o que é de Deus para a nossa vida, nos faz ver de uma forma contrária. Números 13:33 fala disso. Números 13:33. Diz assim, ó. Vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos nessa ermidão durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Olha só esse ataque de sentidos na visão. Mostra um futuro que não chegou, mas mostra como um caos. Aqui era um castigo que eles estavam recebendo. Era um castigo sobre aquilo que eles estavam vivendo na atualidade, mas distorcendo a visão. Um povo que é escravizado no deserto, eles não têm a visão de filhos de promessa, eles têm visão o quê? De escravo.
E o diabo usava isso e usa hoje isso. Ele quer tirar a nossa identidade e nos colocar uma visão que, eu nasci para sofrer, para dar errado, nada vai dar certo, nada vai ser fácil para mim. Satanás usa cenários da sua real atualidade para te intimidar e distorcer a imagem que Deus tem para você. Gente, por isso que eu sempre falo, se você olhar o hoje e o agora, você morre sem fé, desviado e depressivo. Porque ele vai pegar toda a tua atualidade e te intimidar, para distorcer a promessa que Deus tem para você. Um dos instrumentos que o inferno usa para distorcer a nossa visão é contaminar o nosso sentido, trazendo complexo de inferioridade e sentimento de incapacidade. Agora vamos usar um pouco da psicanálise. Por que que você se acha inferior e incapaz? Porque você começa a se comparar com outra pessoa. E a comparação, ela nasce do quê? Você olhando a vida maravilhosa do outro. Mas às vezes você se esquece que a vida do outro é só o que ele posta, nunca realmente é aquilo real. Gente, ninguém posta boleto. Ninguém posta chorando. Tem uns baguá que se posta chorando, né? Mas ninguém posta boleto. Ninguém posta o caminhão da luz ali para cortar a tua energia. Ah, tá tendo o caminhão da luz cortando minha energia. Ninguém posta, só pessoas com síndrome de vitimismo altíssimo, né? Mas as pessoas postam aquilo que elas querem mostrar. E às vezes a gente olha aquilo, pessoas que estão só mostrando a casquinha ou mostrando o grande patamar e fica se comparando. Aí você entra num processo do quê? De inferioridade e incapacidade e você começa a atacar a sua própria identidade. Você fala o quê? Eu não consigo, eu não posso, eu nunca vou ter. Não é para mim, não dá. Porque o ataque à visão acontece quando você foca naquilo que não é de Deus para você. Quando você começar a olhar muitas coisas que vai chamar a sua atenção, desperta a sua atenção, mas que não é de Deus para você, vai trazer esse sentimento de incapacidade e inferioridade. Então, numa guerra espiritual, o que é importante você saber? Discernir o que acontece na tua vida. Olhe para as tuas situações e pergunta para si mesmo: o que é que Deus está querendo me mostrar com tudo isso? Esse dia eu peguei umas lembrancinhas para fazer das mulheres, e eu e uma amiga minha, a gente está fazendo similar. E a dela, gente, está linda. A minha está apocalíptica, mas eu estou arrumando. Aí eu falei, Deus, o que o senhor... Eu não vou me comparar. Não vou de jeito nenhum. Falei, mas o que o senhor está querendo me ensinar? O que era? Que eu tenho força de vontade, que eu não desisto de mim, e que eu tenho fé que eu vou ter o dom que eu peço, que é de mexer com os paranauê das artes. Mas me comparar, jamais, porque cada um faz o melhor de si. Então, olha para toda situação em que você se compara e fala assim, peraí, o que Deus quer me ensinar com isso? Eu lembro quando eu comecei a ingressar nesse mundo de estudo bíblico, eu sempre gostei de estudar, mas quando eu comecei a vestir essa causa e comecei a ver grandes professores, grandes rabinos, eu olhava a sala deles assim com 500, 1.000 alunos, 5.000 alunos online. Eu olhava e falava, uau! Aí eu vinha para a minha realidade, teve aula que tinha 4. Um caos, né, filho? Mas não é um caos. Eu tinha 4. Gente que não tem ninguém. Eu falei, gente, eu tenho 4. Tenho. E não são números. É propósito. Aí eu coloquei na minha cabeça, que peraí, eu quero fazer por quê? Para quê? Eu quero ensinar. Porque isso aqui é minha vida, é onde o dia que eu me sinto viva, útil e benção para Deus. É sexta-feira à noite. Os outros dias a gente toca o bar. Mas o dia que você fala assim, que dia que você faz o teu propósito? É quando você prega.
é sexta-feira à noite, que eu ligo isso aqui e ensino. Isso aqui é minha vida. Meu marido fala, você precisa se ver. Eu falo, para de ficar me zoando. Você faz numa... É porque eu gosto. E hoje eu entendi isso, é o meu propósito, é meu chamado. Então, não se compare, irmãos. Todo mundo tem um pequeno começo. Todo mundo tem um pequeno começo. Não ignore os seus começos. E se você nunca começar, você nunca vai saber o que você pode virar lá na frente. Então, começa, tá? Abre lá 2 Coríntios 4:4. Pastora, Pode falar. eu tava o ano passado estava trabalhando no salão, aí estava passando uma luta danada lá no salão. E aí chegava as pessoas, às vezes eu sentava lá e ficava conversando com a pessoa. Aí eu teve uma menina que estava conversando, aconselhando ela. Aí na hora que ela levantou, assim, eu olhei e falei assim, Deus, é isso que eu gosto de fazer. E naquele desânimo de poder atender, mexer lá no salão. Passou, quando foi na outra semana, eu tive uma visão. Eu estava num lugar e muito admirada com aquele lugar, mas eu via muitas raízes de uma videira seca, com algumas folhinhas verdes e com uns cachinhos de uva, assim, uns 3 cachinhos de uva. Eu fiquei muito assim, admirada, mas só que com aquele tanto de ramo seco. E eu, assim, assustei com os ramos secos, porque as uvas e as folhas verdes. Mas aí eu não concordei, eu falei, Deus, o que que o senhor tá querendo falar com esses ramos secos? Porque, uai, ramo seco? Será que eu tô esfriando espiritualmente? Será que eu tô morrendo espiritualmente? Eu fiquei muito, nossa, a semana inteira pensando. Para falar a verdade, hoje, assim, estudando sobre a terapia emocional, na hora que eu tô assim, vem os ramos, eu falo assim, Senhor, sabe, Emoções. ligar desse sonho? Emoções. Queridos, uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, Deus sempre ele nos prepara para um futuro. Então, tudo o que acontece na tua vida hoje e agora é Deus te preparando para amanhã. Porque você não sabe as pessoas que você vai se conectar, as pessoas que vão precisar de você, da sua experiência, do seu conhecimento. Tem hora, eu sempre perguntei assim para Deus, ai Deus, por que que eu passei tudo que eu passei? Por que que eu sofri tanto? Porque eu tive, né, uma vida tão de baixos e terríveis, tanta experiência ruim, para ter experiência. Porque pessoas que já passaram pelo, ou estão passando pelo mesmo caminho ou já passaram, eu falo que é possível sair, é possível vencer, é possível dar a volta por cima. Então, tudo que Deus faz hoje é nos preparando para um amanhã. Lá no amanhã vai ter 3 raminhos de uva que vai precisar de você, e você às vezes vai ser a água para aquelas raízes secas, para essa videira florescer. Então, nós temos que entender o propósito. Eu acho que quando a gente não entende, a gente fica muito ansioso. Por isso, eu sempre lembro dos ensinamentos da minha avó. A minha avó falava assim, ó, só vive. Ela era bem simples, ela falava, só vive um dia de cada vez. E a gente a gente quer entender tudo, saber tudo, porquê de tudo. Só vive. Viveu, tá bom. Se você viver, querido, um dia de cada vez, você já vai aprender muita coisa. Você vai crescer muito nisso. Só vive. Você não precisa saber, deixa Deus te preparar. Ah, por que que eu estou passando isso? Porque você vai precisar passar. Alguém vai precisar disso lá na frente. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Não é dos crentes que ele está cegando o entendimento, tá? É dos incrédulos, quem não crê, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, essa passagem diz o quê? Que a artimanha do inferno é usar o Deus deste século para cegar os incrédulos. Porque toda promessa da qual você crê no dia bom, você também tem que crer no dia mau. Aquele pior dia da tua vida, a tua promessa está de pé. Não é porque está um dia ruim que a promessa acabou. É só um dia ruim, queridos. Só uma fase ruim. Às vezes você está numa fase ruim. Pastora, o que eu faço com essa fase? Suporta ela. Ou morre. Qual que você quer?
Ou você suporta ou você morre. Tem dia que tá difícil, tá? Eu falo para Deus, Deus, eu tá punk, quero morrer, não sei. Posso ter 2 crianças para cuidar. Então me ajuda a aguentar. Fica muito difícil, intolerável. Dorme, irmão, que passa. Esse dia uma irmã pediu um conselho. Ai, pastor, eu tô muito mal, o que eu faço? Eu falei, dorme, irmão, dorme. O sono é reparador. Ah, mas isso é conselho? É. Porque às vezes a pessoa só precisa dormir para colocar as emoções dela em dia. Tá agitada, quer resolver tudo. Você não vai resolver tudo tua vida num dia, filho. Demorou 9 meses para nascer. Você quer resolver as coisas do dia para noite? Dorme, dorme, que passa, vai resolvendo o que dá. Deixa acontecer. Palavras de pastor Ivan. Deixa acontecer. Então, creia no dia mal, aquilo que Deus falou no dia bom. Mais um instrumento de Satanás tem sido o quê? As telas. Isso aqui, gente, ó. Isso aqui é a verdadeira artimanha. Aqui é aí que mora o perigo. É onde a gente cai e a gente nem vê. As telas têm roubado a nossa atenção e o nosso tempo. Eu vou fazer uma pergunta. Você pode só levantar a mãozinha, você nem precisa falar, tá? Eu vou até ver todo mundo. Mas não é para te constranger, é só para você ter noção do quanto que as telas tomam o nosso tempo. Quem leu a Bíblia hoje antes da aula? A Lê. Você leu? Ah, o Davi leu hoje também, eu vi. Também li. Leu a Adri. Quem leu? Quem mais leu? Grita um eu. Agora tá. Só esses na galera. Eu. Quem? A Elisandra. Ó, tá crente, Elisandra. Pastora, eu li Adriane. versículo também, mas não foi especificamente na Bíblia, mas foi versículos. Bíblia Folha. Juliana, você tá de banco porque você já não ouviu Deus hoje no sonho. Você já tá num banco hoje da tal. Cartão vermelho. Gente, vou arrumar uns cartão vermelho e amarelo para você. Vai ser legal. Pô, Eu li de manhã antes de ir pro trabalho. de folha. Bíblia de folha. De folha eu li. Vocês não veem que é ali no celular fazendo cocô. Vocês não veem que isso Assim, não, no celular, me perdoe, mas eu leio, eu não considero. não. Não, eu vejo lá, mas eu prefiro a Bíblia. Eu abro a Bíblia antes de Lisandra, você leu trabalhar. no celular ou você leu na folha? Ela leu no No celular. celular. Cartão vermelho para você também, Lisandra. Ai, Tire lá, mas parabéns. o importante é ler. Tá. Eu vou perdoar vocês hoje, porque eu não tenho cartão vermelho, mas eu vou arrumar na próxima aula para vocês. Agora, quem que viu um vídeo no Instagram, Facebook ou TikTok hoje? Se manifesta. A maior cara de pau que você tem, cara. Eu também. Olha lá. Eu vi o seu, Olha lá. Ó, mais me dois. pondo na fogueira para falar que é fake. Isso, nós vimos teus vídeos. Vocês não têm vergonha. Essa sala tá perdida já. Aí, Santos, você assistiu o celular hoje? Viu vídeos de entretenimento? Eu não tenho Instagram, nem Facebook, nem TikTok. Essa menina é crente, gente, que vocês não imaginam. Tenho um Eu só orgulho tenho dessa. Eu tenho um orgulho dessa discípula, que vocês não imaginam. Vê nada disso, ela é alienada. Você fala para ela, tá acontecendo tal coisa, ela fala, onde? Ela não vê. Mas vocês veem como que a gente mexe mais no celular do que na Bíblia, gente? A gente vê mais série do que Bíblia. Dorama, não fala mal dos meus dorama, não. É para você também ver. Veja, eu vejo dorama. Tem dia que eu vejo mais dorama do que vejo Bíblia. Olha como que distrai, como que as telas nos distraem. A gente não percebe isso. Tem hora que você está caindo de sono. Aí você começa a ver um vídeo. Deixa eu ver um vídeo aqui, só para dar sono. Aí você começa a ver, vai puxando, o dedinho só vai correndo. Quando você vê, passou 2, 3 horas que você não viu, você está com mais sono ainda. E tá lá. O senhor viu o vídeo hoje, pastor Ivan? O senhor viu um vídeo hoje? Você ouviu um vídeo? É vídeos de entretenimento, de política. Vi. Ah lá.
Leu a Bíblia de folha hoje, pastor Ivan? Não, a Bíblia de folha não. Ah, Eu leio mais no celular, né? né, pastor Ivan? Os irmãos estão aqui para mim, ó. O que que é dorama? Gente, dorama é série coreana. Assistam. São suaves, são lindos, tá? Dorama. Aqui fazendo a propaganda dos dorama. Mas as telas têm Você para sido... para de viciar as pessoas no dorama e manda eles ler a Bíblia, viu? Ver outras coisas. Sai dela. Aí mesmo, minhas amigas, pastora, tá tudo vendo dorama, gente. Eu falo para elas, assiste dorama, pastor. É uma bênção. Ó, as telas têm sido nossos inimigos. É muito bom a internet, é muito bom as telas, facilita, mas têm sido os nossos inimigos, tá? Por quê? Rouba atenção e tempo. Gente, tem hora que a gente se perde no celular. E eu não estou julgando, eu estou falando realidade. Você se envolve naquilo, você vai puxando a linha. Você quer ver quando é alguma coisa, algum comentário, algum vídeo de receita, que aí você já imagina outra receita. Pronto, acabou, foi teu tempo, foi teu dia. Tem coisa que às vezes você se entrega consumindo daquilo. Ah, pastor, é distração. É aí que às vezes mora o perigo. Porque a distração pode se tornar um vício, tá? E toda essa ação de roubar tempo e energia é a ação de uma potestade chamada o quê? Cronos. É uma potestade, tá? Não é um demônio, é uma potestade, um principado, um trono que se chama Cronos. Ele rouba sementes da nossa vida. E uma das sementes que ele rouba é o tempo. Aí eu vou fazer você pensar. Não precisa nem responder. Mas como que você usa o teu tempo? Que administra bem o seu dia, se administra bem, porque não é pecado você ver dorama, não é pecado você ver série, não é pecado você mexer no celular. Mas e as coisas essenciais, primordiais e urgentes? Porque às vezes a gente, queridos, a gente espiritualiza algumas coisas, só que a gente negligencia. A gente começa a ficar muito no espiritual, ou senão você começa a deixar algumas coisas importantes de lado. Tem gente que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para orar. Não tem tempo para Deus, não tem tempo, porque ela sempre está correndo, mas ela tem que observar se ela não tem sido vítima de Cronos, tá? Porque Cronos, ele rouba, sim, sementes. A tela, através das telas, a gente recebe frequências e influências de Deus ou do diabo que contamina a nossa visão. Então, quando a gente assiste algo maligno, nós damos autorização de transição para o ser maligno que está naquele vídeo vir no nosso ambiente. Tem um vídeo, eu vou compartilhar com vocês, que fala que a tela é o altar, que ali a gente deixa o nosso tempo, ali a gente deixa energia. Então, vamos supor, você está... Aqui, ó, coloquei aqui, ó, um vídeo que acontece um ritual, você está assistindo uma série. Tem muitas séries, eu gosto muito de séries mexicanas, tá? Mas qual que é o problema dessa série? Outro dia, eu e meu esposo, a gente estava conversando sobre. Tem muita idolatria, muita. Aí acontece aquelas idolatrias ali, na série. Você está assistindo. Aquele ritual, aquela idolatria, aquele culto de demônios que está acontecendo ali, quando é assistido na sua casa, tem autorização para ser feito na sua casa. Então, quando a gente assiste aquilo, a gente está cultuando igual. Então, o que eu faço? Comecei a assistir a série, o que eu faço? Pula, passa para frente para você não cultuar. Porque eu não vou ser radical de falar para vocês tirar a televisão da tua casa. Porque o diabo ele precisa de um portal. Um portal. Então, aquilo, filme de terror. Morte, cabeça rolando, facão, facada. Aquele teu sentimento vai gerar uma energia que tem uma frequência que, junto com aquele espírito que está sendo ali trabalhado naquele vídeo, vai fazer o quê? Vai ter permissão e legalidade para entrar na tua casa.
Então, isso começa a distorcer nossa visão, contaminar. Aflora a concupiscência dos olhos. Gênesis 3:6, abre lá. Você vê que as pessoas hoje, essas blogueiras, porque elas são influências, por que elas lançam moda? Pelo que vê. Ai, que lindo! Eu naquilo, eu lá, eu usando. Compra os teus olhos. Olha que lugar lindo. Olha que comida gostosa. Gênesis 3:6. Já compraram alguma coisa pelo que viu, chegou lá, não era tudo aquilo? É bem internet, né, gente? Shopee. Você compra, que lindo. Na hora que você que chega, você fala, vou devolver, não sou obrigada. Ai, por quê? O zoião, né? O zoião quis comprar, quer ver comer. Ai, vou ali naquele lugar. Onde é minha amiga Elisandra? Eu vou falar da Elisandra. Ai, vamos ali comer porque eu vi um lanche. Ah, fui, irmão. Eu xingo ela todo dia que eu lembro. Caro, horrível, o ambiente tenebroso. Falei, nunca mais caio na tua. Não caio na tua. Que eu sei que esses Mas olhos. era propaganda. Olha lá, eu fui atrás dos seus olhos. Você viu lá, Alexandre? Eu vi. Ai, era desse tamanho. Irmãos, era desse. Ótimo. Caro. Falei, Lisandra, você tá sem juízo, filha? Aí ela comeu assim com o dentinho alto, mas não reclamou no dia, porque ela sabia que ela ia ouvir. Mas depois ela falou assim: ah, nós não vamos mais lá, não, né? Horrível. Foi tenebroso, né, filha? Caro e ruim. Por quê? Vê com os olhos. Gênesis 3:6. E vendo a mulher, sempre a mulher, a Eva, que ouviu o que não devia ouvir, viu. Aí ela ouviu, primeiro ela ouviu a conversa errada, aí ela olhou. Mas parece que esse fruto não é tudo aquilo. É igual quando você olha para alguém feio, quando você é solteiro. Quando eu conheci meu marido, eu vou falar de mim. Meu amigo falou assim, Mariana, não desfaz dele. Eu falei, ah, esse homem deve ser estragado, né? Você está mandando desfazer? Ele falou, não. Ele tem dente? Tem. Tem olho? Tem. Manca? Não. O que que acontece com esse homem? Não, que ele é gordinho. Eu falei, não, mas eu gosto de gordinho. Eu gosto mesmo, gente, do meu gordinho, embora. Aí eu olhava nele e falava, gente, não é assim, me assustaram. Mas hoje eu lembro do meu marido, quando eu comecei a namorar, ele tinha um cabelo, ele tinha uma cara de boliviano. Hoje ele é um gato, porque eu dei um trato no homem, né? Eu tô esperando ele se manifestar. Mas tem hora que você olha aquela coisa feia, assim, fala, amor. E você deu um trato que isso? Que desse jeito que corta meu cabelo é eu. Ah, que conversa fiada que é essa, hein? Mas o grisalhão, filho. Ah, o grisalhão. Só isso, não vem não. Aí eu olhava e falava assim, não é feio, gente, esse homem. E meu pastor, foi um pastor que apresentou ele para mim. Ele falava, não, ele é lindo. E eu acho que ele falou tanto que eu acreditei, né? Eu falei, é lindo, e é lindo mesmo. E é lindo, amor, para mim, eu te amo. Então a Eva, vendo o Ah, fruto. não sou só lindo para você, não. Não é só você que acha eu lindo. Tem muita gente que me acha lindo. Mano, você vai para o banco. Eu vou te colocar no banco hoje. Ah, então põe. Gracinha. Querer zombar na minha cara agora? Tô brincando, amor. Eu tô te falando sério. Para mim, você é Ah, muito lindo. Eu sei, lógico que tem pessoas que te acham lindo. Eu te achei lindo. Tem gente que te acha lindo. gracinha. Você é Vamos uma lá. Foca, gracinha. Gênesis 3:6, marido. Vendo a mulher. Que aquela árvore que a cobra ficou falando na cabeça dela era boa para se comer e agradável aos olhos. Ela viu tanto, olhou tanto que ficou agradável. Antes nem observava o fruto, depois ficou agradável. E a árvore desejável para dar entendimento tomou o fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
Então, ela começou a ver, consciência dos olhos, começa a trabalhar nos olhos. 2 Samuel 11:2. Ai, pastor, eu não vou pelo que eu vejo. Vai sim, irmão. Se tiver um doce feio, ressecado assim, tiver um doce brilhante, bonito, você vai comprar você vai fazer, esse aqui tá velho, esse aqui tá novo, vou comprar um novo. Ô, Mariana, igual eu, comida japonesa. A bonitona aqui falou assim, gente, todo mundo fala, eu vou comer. Deus me defenderá. Gente, Felipe, nós Foi. comprou 100 Do conto. jeito que comeu, pagou o rim, voltou para trás. Gente, que horror. É só Elisandro que gosta dessas coisas, gente. É a melhor comida que existe na vida. Olha lá. Uma pessoa que come ovas, você espera o que dela? Vai gostar de qualquer coisa. Maionese de abacate. Onde vocês ouviram falar disso na Terra? Lisandra come esse trem. 2 o quê? Samuel 2. 2 Samuel 11:2. Existe gente para tudo nessa terra, né, gente? Meu filho está achando na Bíblia mais rápido que eu hoje. Tá um exemplo ainda vida. Razão aí. Não, você está no segundo, você está no primeiro, vai no segundo. Está achando, mas está achando errado. 2 Samuel 11, versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi, você, se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Viu do terraço uma mulher, sempre tem uma mulher no meio, né, gente? Que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Quando Davi pecou? Quando ele dormiu ou quando ele olhou? Universitários. Quando ele olhou Exatamente. lá do terraço. Quando ele olhou. Porque o pecado dele foi de olhar. Ele olhou, ele desejou. Quando ele desejou, quando ele pecou, ele caiu com ela, já dormiu com ela, ele já estava consumando o que estava no coração dele. Eu também não sei o que passou na cabeça da Batseba tomar banho, né, gente, no quintal. Não entendo isso. Eu vou estudar Davi ainda, nós vamos ter aula de Davi. Que aí ele olhou e falou, uau. Primeiro não era para ele estar lá. Era para ele estar na guerra, né? Era para o bonito estar trabalhando. Tava panguando lá no terraço. Ficou. Foi lá ficar olhando pro nada. Ela ficou falando quanto ele, que ela estava lá se amostrando, Piricida. Eu acho que ela já tomava banho lá fazia muito tempo, e ele sabia. Não, eu acho que ela foi tomar um sol na laje. Davi falou, gente, que mulher linda. Vou cair. Então ele pecou quando ele olhou. Pecado dos olhos, desejou. Provérbios 27:20. Salmos, Provérbios, depois de Salmos, Davi. Provérbios o quê? 27:20. Então, a gente tem que tomar cuidado, gente, com os nossos olhos. Aí o povo fala assim, né, para justificar. O olho não tem cerca. Não, mas uma coisa, você pode achar as pessoas bonitas, mas você não pode desejar. Na hora que você estiver pendendo para o desejo, você tira os olhos e fala, Senhor, eu sou crente, sou convertido. Eu não vou deixar minha visão se contaminar. Olhou para a coisa do outro com inveja, a irmã chegou perto de você com uma roupa nova, a inveja veio nos olhos, fala, tá lindo nela, eu vou ter uma dessa um dia, Deus vai me capacitar. Porque são sentimentos normais, de humanos, filhos de Adão, mas a gente tem que trabalhar na nossa natureza espiritual. Antigamente, sabe o que eu invejava dos outros? Uma coisa besta, mas eu vou falar. Às vezes serve de experiência para alguém. Família. Eu sempre ia sozinha para a igreja, eu olhava e falava, nossa, tenho vontade de estar na igreja com a minha família. Ai, que vontade, eu olhava aquelas pessoas com família, eu cobiçava assim. Hoje eu tenho, tem dia que eu não sei o que fazer com essa família minha. Deixa eu louquinha. Falo, o sangue de Jesus tem poder desse povo, pai. Aí Deus fala assim, não queria? Dá trabalho, família. Fala, nova família, busca pé. A benção.
Provérbios 27:20. O inferno e a perdição nunca se fartam. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Queridos, nunca vai se satisfazer com aquilo que você vê. Nunca vai estar bom. Porque a nossa alma é insaciável. Porém, nós podemos saciar o nosso espírito. O que é alma? É desejo. A gente é insaciável, é os olhos do homem. Vamos lá. 1 João 2,16. A gente vai finalizar aqui hoje, tá? 1 João 2,16. Achei que eu ia fazer todos os sentidos com vocês hoje. Não adianta correr. 1 João. Não, isso aí é João, só, Davi. 1 João lá no finalzinho. 2,16. Primeiro, 2. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, é do mundo. Então, a concupiscência dos olhos é o desejo de possuir o que vemos. Mas lembre-se de 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse versículo é ótimo para quem tem compulsão. Compulsão por gasto. Por que as pessoas são compulsivas? Porque elas vê. É a falta de domínio nos olhos. Aí tem que lembrar desse versículo. Tudo me é lícito. Você pode? Pode, mas te convém? Pode pagar? Vai se endividar? Não. Então, trabalha nos teus desejos. Porque todos nós temos uma compulsão, tá? Vocês falam, ai, pastora, só eu, esse que é demônio. Gente, é da carne, não é espiritual. Quando que vira demônio? Quando você não controla. Então, a compulsão existe em todos nós. Às vezes tem compulsão para comer, ou às vezes tem compulsão para dormir, às vezes você tem compulsão para comprar, às vezes você tem compulsão por falar. Todos nós carregamos uma compulsão. Quando que não vira demônio? Quando você controla. Sempre se pergunta isso. Tudo você pode, mas te convém? É lícito? Vamos guardar os nossos sentidos. Alguma pergunta até aqui do que nós falamos? Que a gente vai orar e finalizar. Semana que vem a gente fala do paladar, dos olfatos e do tato. Pastora, eu vou adiantar uma experiência que eu tive sobre esse negócio de comer. Na terça-feira, cedinho, me deu tanta vontade de comer um estrogonofe que veio na minha boca o gosto, muita vontade de comer. Aí, quando foi de tarde, fui no mercado, olhei e falei, não vou comprar, não. Não comprei as coisas para fazer. Aí, quando eu cheguei cedo no dia seguinte no meu serviço, o que tinha para comer? Estrogonofe. Aí, quando eu fui no outro dia seguinte, na outra casa, estrogonofe de novo. É assim quanto rato, é da ânsia. Falei, não, foi isso para matar a vontade, mas eu não comprei, né, assim, eu não comprei. Mas sabe o que é isso? certo. A Bíblia diz, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, um código, tá? Poderoso da Bíblia. Quando você agrada ao Senhor, o Senhor satisfaz os desejos do seu coração. Eu vou contar uma experiência que eu tive. A minha vontade, eu estava com vontade de ir na convenção nacional. Não estava dando certo, já não estava, nem podia, não ia dar certo. E eu orei, falei, Senhor, minha vontade é ir, mas o resto é com o Senhor. Sei que Deus foi trazendo, foi movimentando algumas coisas, e eu vou. Aí meu marido falou assim, mas você é terrível. Deu certo, sim. Falei, sabe por que deu certo? Porque era desejo do meu coração. E eu devo estar agradando ao Senhor, porque quando a gente agrada ao Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. O segredo é agradar ao Senhor, não é pedir. Ele sabe o que você quer, filho. Se Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, você acha que Deus não sabe o que você quer? Então especifica, fala, Senhor, eu quero, não posso, não tem condição. O resto é com o Senhor. Se você tiver afiadinha com Ele vai falar assim, deixa eu dar um gosto para aquela serva ali.
Vem do jeito que você quer, do jeito que você pode, não te traz dores. A bênção de Deus não acrescenta dores. Amém? É por isso que você comeu estrogonofe. Está agradando Deus, Juliana. Glória a Deus. Vamos orar, meu Comi e matei a vontade de 2 sabores diferentes, tá vendo que chique? Aí, ó. Me Bem, senti muito amada por Deus, nossa. o Senhor satisfaz, mas sabe o que a gente quer. Pastor Ivano, faz uma oração para nós, meu querido e amado esposo. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, vai abençoando, Deus, todos aqueles que têm buscado conhecimento, sabedoria, através, meu Deus, desse trabalho, através desse ensino, ó Pai, em o nome de Jesus. Eu profetizo sobre cada vida, meu Pai. O Senhor vem, meu Deus, dar um desdobramento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor vem manifestar a tua graça, o teu poder, ó Pai, dando sabedoria, conhecimento, dando, meu Deus, alegria, meu Pai, para que esse povo possa, cada dia mais, os teus filhos, ter interesse em ter o conhecimento da tua palavra, porque a tua palavra, ela transforma, ela liberta. A tua palavra, meu Deus, ela renova, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo neste momento, Pai, hoje e sempre. Amém. Amém. Ligue suas câmeras. Vamos tirar uma foto bonita. Vem cá, meu chaveirinho. Fica meio de pé aqui para você aparecer na foto. Meu discípulo mais amado. Vamos lá, meu povo. Acabou a luz aí, Lisandro? Tem um dormindo aqui do lado. Sai dela. A Jéssica está com a família japonesa ali. Vamos lá, sorriso no rosto, meu povo. Vem, Lu, para foto. Lu não veio hoje para foto. Deixa eu ver aqui. Maria Lúcia deve ter capotado. Esperar ali nossos irmãos. Deixa eu ajeitar aqui. Sorriso Davi no rosto. Então vamos. 1, 2, 3 e... Pronto. Deus abençoe vocês. Até sexta, em nome de Jesus. Domingo é ceia, domingo tem culto, 9 da manhã, 7:30 da noite. Fica com Deus. Bye, bye.